Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós o conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus. Nenhuma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos, vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caros irmãos e irmãs, nós seremos reconhecidos pelos frutos que geramos. É isso que hoje o Evangelho nos apresenta. Pelos frutos que produzimos, sejam eles bons ou sejam eles ruins. É por isso que vamos ser conhecidos. E a nossa vida, meus irmãos, verdadeiramente devemos produzir bons frutos se somos seguidores do Cristo de forma plena. Porque o seguimento de Cristo, sabemos muito bem que não é um seguimento fácil. Ontem, por exemplo, no Evangelho, nós ouvimos Jesus falar sobre a porta estreita. Então, o seguimento de Cristo é exigente, mas é através do seguimento de Cristo, se é de fato autêntico, que vamos produzir bons frutos. Infelizmente, a corrupção do coração humano, podemos dizer que é o grande veneno que nós podemos trazer para que os frutos não venham. A corrupção do coração humano, principalmente a partir das inclinações que nós trazemos por conta do pecado, as inclinações, as paixões desordenadas, ao prazer, ao poder, à vaidade, todas essas coisas, ao dinheiro, tudo isso são formas de corrupção. E se não tomarmos muito cuidado, vamos permitindo que essas corrupções adentrem em nosso interior e nosso coração e vamos nos tornando como cegos, endurecidos e nos afastando pouco a pouco do nosso propósito de seguimento a Cristo. A estes o Senhor, em outro momento, nosso Senhor Jesus Cristo, em outro momento, em outro evangelho, ele denomina mercenários. Claro, hoje, por exemplo, aqui no início, quando ele fala de lobos ferozes com peles de ovelha, ele também se dirige às autoridades, principalmente às autoridades religiosas, que deveriam conduzir o povo. Isso já no Antigo Testamento, os profetas já traziam, já falavam desses lobos ferozes, mas não apenas as autoridades. Cada um de nós podemos nos comportar assim.
lobos ferozes disfarçados de ovelhas. Hipócritas, que nós, infelizmente, por muitas vezes nos comportamos. Porque, como eu disse, vamos nos corrompendo, vamos nos disfarçando, nos escondendo e fazendo pose de bons, de corretos, mas no fundo do fundo somos lobos ferozes. E o que podemos fazer, meus irmãos, para que nós não nos corrompamos dessa forma? Não há outro meio do que verdadeiramente, como eu disse, trilharmos um pleno e verdadeiro seguimento a Cristo. Como eu disse no começo, é exigente. Na primeira leitura que ouvimos, o rei Josias realiza um belo ato. Ali, quando aquele povo encontra o livro, a palavra, imediatamente o rei Josias, de forma solene, renova a aliança com o Senhor. Porque ele entende que tudo o que eles estavam vivendo naquela ocasião era resultado da infidelidade. Porque o povo e as autoridades haviam se corrompido. E ele ali, num ato solene, renova a sua aliança com o Senhor. Ao mesmo tempo, o salmista de hoje também diz assim: inclinai meu coração às vossas leis, desviai o meu olhar das coisas vãs. Caríssimos irmãos, esse constante renovar o nosso compromisso, a nossa aliança com o Senhor, é isto que vai nos salvaguardar da corrupção. Se nós diariamente nos portarmos assim como o rei Josias, diante do Senhor com o coração contrito e desejoso, renovar a nossa aliança com o Senhor, o nosso compromisso, renovar a nossa fidelidade. Para produzir bons frutos, meus irmãos, sabemos que a árvore precisa ser nutrida da seiva. Sem a seiva, a árvore é seca, é estéril. E a seiva do cristão, a nossa seiva, é o próprio Cristo, a vida de Cristo. E por isso, como eu disse, precisamos constantemente trilhar esse ato de renovar diante do Senhor o nosso compromisso com Ele, a nossa aliança, porque infelizmente somos descuidados, somos frágeis, somos inconstantes. Esta nossa inconstância, se nós não tomarmos muito cuidado, irá nos arrastar e nos fazer árvores secas. Não vamos ser capazes de produzir frutos. Se descuidarmos desta profunda união com Deus, meus irmãos, com a verdadeira seiva, a nossa eficácia apostólica, os frutos e a nossa coerência de vida, elas vão se esvaindo. Como eu disse, vamos nos tornando como cegos, endurecidos, lobos ferozes disfarçados. Quero citar que hoje também, ao lembrarmos São José Maria Escrivá, que celebramos a memória facultativa desse grande santo espanhol, sacerdote, um dos grandes mestres da espiritualidade contemporânea que nós temos, ele nos traz essa seguinte palavra, de acordo com o que nós estamos refletindo: a vida em união com Cristo ultrapassa necessariamente o âmbito individual do cristão em benefício dos outros. Daí brota a fecundidade apostólica.
já que o apostolado, seja qual for, é uma superabundância da vida interior, da união vital com o Senhor. E essa graça nós pedimos hoje, meus irmãos e irmãs, pela intercessão de São José Maria Escrivá, a graça de vivermos uma vida autêntica, uma vida plena em nosso Senhor Jesus Cristo, que brota do interior, daquilo que estamos nutrindo no nosso coração, no nosso interior, e como São José Maria Escrivá disse, isso transborda no nosso apostolado, no nosso modo de viver, modo de agir, de pensar, de testemunhar isso para as pessoas serão capazes de colher bons frutos a partir desta minha relação com o Senhor, daquilo que eu estou nutrindo. Que o Senhor nos guarde e nos ajude a produzir bons frutos e nos defenda de toda a corrupção do coração. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José Maria Escrivá. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.